Olá, obrigada por estar de volta aqui comigo. E hoje vai ser um dia especial que vocês vão me acompanhar a fazer uma entrega aqui na Flórida. Aqui nesse caso, gente, é um pouco diferente a entrega. Eu tenho um bolo falso, é um bolo de mentira, então não tem muito estresse no delivery e no caminho também vou conversar um pouquinho com vocês. Mas aqui a gente tem o bolo falso, o bolo no pote e os brigadeiros. E vocês aí vão vir aqui me acompanhar fazer essa entrega. Vem! Bom, hoje então, como eu disse antes, vocês vão me acompanhar a fazer uma entrega aqui comigo, então eu vou dar algumas dicas de alguns erros que eu já cometi anteriormente, quero passar para vocês não fazerem o mesmo. Então venham comigo que eu vou dar algumas dicas para vocês. Bom, já estamos todo mundo aqui no carro e aqui está o pedido dela, então antes da gente sair do carro eu vou item por item, ter certeza que está tudo dentro do carro, não está esquecendo de nada. Também já ocorreu em deliveries passados, se a gente não confere, é fato que você acaba esquecendo alguma caixa. Aí você tem que voltar para o delivery, então não recomendo. Então chequem sempre tudo antes de sair. Primeira dica aqui, ó, primeira dica aqui da Lockcake. Eu vou falar uma coisa, tenho certeza que vocês estão com tudo no carro, certeza absoluta, porque a gente viaja até o fim do mundo de Miami e chega lá, tá faltando um negócio e não é legal. Tenho certeza que tá tudo no carro, porque a decepção é grande. Como eu tinha dito, essa festa, no caso, é um bolo falso, então não tem esse estresse aqui, ai, o bolo, ai, vai cair, ai, a curva, vai devagar, então é um pouco menos estressante. Aqui no caso, a gente está indo para uma cidade que é 40 minutos aqui da minha loja, então eu estou numa estrada, tem uma certa caminhada. Aqui na Flórida é tudo muito longe, então a gente vai para Miami também, então tem muito estresse no carro, que eu vou contar aqui para vocês dois episódios que aconteceu comigo. Nesses 12 anos de carreira, somente 2 vezes eu tive problema no delivery, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas, voltando aqui sobre o bolo falso, nesse caso, essa cliente gosta do bolo falso, por quê? Porque aqui na Flórida já está muito calor. Agora, quantos graus estão aí marcando? 91 aqui. 91 graus. Então, é uma festa que vai ser do lado de fora. Essa cliente faz questão de ser um bolo falso para ela não ter estresse com o problema de bolo, calor, derreter, o bolo não poder ficar na mesa o tempo todo. Então, esse é um relevante aqui da Flórida, que faz muito calor. Então, algumas clientes, aqui de costume mais brasileiro, americano não é muito acostumado com essa cultura de um bolo falso. Então, como aqui na Flórida é muito calor, aqui não é nem verão ainda, tá? A gente está na primavera e já está um calor insuportável. Então, as clientes optam por bolo falso para não ter essa questão do estresse, do bolo não poder ficar na mesa o tempo todo, o calor, o sol derreter. Vai ser um pool party, vai ser uma festa que também vai estar do lado de fora. Mas é isso, e aí vocês vão me acompanhar quando chegar lá. E só para clarear, a gente falou 91, 92 graus, no Brasil seria por volta de 33, 34 graus. Então, ainda mais que aqui é bem úmido, do lado de fora a sensação é de quase 40 no Brasil, você imagina o calor. Como nem tudo são flores, né? Sempre, acho que toda confeiteira aí, ou pessoa que trabalha aí com bolo, teve alguns desafios na hora da entrega. Então eu tive, como eu disse, eu só tive 2 problemas, que eu tive problema de verdade com o bolo. Na verdade,
eu entregando o bolo foi somente 2, mas eu também tive uma driver que foi entregar para mim e acabou com o bolo, que também vou contar aqui para vocês. Outra dica na hora que vocês forem contratar serviço de entrega, tá bom? Mas o primeiro foi logo no início da minha carreira, sabe? Era bem no início, eu tava trabalhando de casa ainda. Era um bolo de 4 andares, era para uma pessoa que no caso era muito importante, eu não lembro o que era, uma pessoa do Brasil que estava vindo celebrar. Você lembra a ocasião, Cris, que era daquele bolo? Era um aniversário de muitos anos. Era um cara importante assim, que estava sendo num restaurante em Miami, muito... Era um cara pam, que eu não lembro quem era, faz muito tempo. E eu fiquei muito já nervosa de fazer o bolo para ele. Era 4 andares e enfim, era no início da minha carreira. A gente não tinha noção muito de estrutura de bolo, então a gente não estruturou bem o bolo, não colocamos canudo suficiente entre os andares. Enfim, era um bolo extremamente pesado, 4 pessoas. O Cris dirigindo, eu na frente segurando o bolo, descendo para Miami. Essa história é muito... Hoje a gente ri, mas a gente passou. Nossa senhora, foi como extremamente estressante, meu. Oh my God, eu fiquei suando no carro. Eu tava ali no banco da frente, segurando o bolo, e de repente descendo a 95, o bolo começou simplesmente a andar no prato do bolo. Foi descendo, chegou quase que na beira assim, do negócio, eu já não sabia o que eu fazia. Cris do céu, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer? Eu acho que foi o primeiro bolo de 4 andares que eu montei. Eu não sei, eu a gente não tinha estrutura nenhuma. Eu achei que tivesse que colocar buttercream embaixo do bolo, para ele prender na base, né, no board. E não precisava. Acho que a pior besteira que eu fiz foi colocar buttercream ali. E daí isso que fez o bolo, por causa do peso, fez o bolo deslizar na base. Ah, eu lembrei, então, foi o isopor, Cris. Então... Porque a gente fez o board. Exatamente. Antigamente, no início, eu tinha receio de fazer bolo mais alto. Então, a minha cliente queria um bolo alto. E é o que eu fiz, eu usei um degrau de isopor embaixo de cada bolo. E foi aí que na estrutura não soube colocar o isopor pro bolo, não ficou junto, ele ficou deslizando. Eu coloquei buttercream para colar o isopor no board. Então. E assim... Tudo era que assim, fez bem foi no início de carreira mesmo. Aquele sabão ali embaixo do bode só fez o negócio escorregar. Bom, chegamos no destino, eu assim, Cris, e agora? Não, mas peraí, conta o caminho. Então, conta um pouquinho do caminho. O caminho era assim, ó. Eu brecava porque... Era trânsito. Trânsito de Miami, né? Quase estilo São Paulo. E daí brecava, o bolo andava no borde para frente. E eu voltava. Ai, Cris, moveu. Daí eu dava uma acelerada assim, o bolo andava um pouco para trás. E daí ia até chegar lá, aí breca um pouquinho, brecou, o bolo ajeitou no borde. Ok, vamos entregar. Foi um estresse, eu segurando ele dirigindo e eu vendo tudo aquilo acontecer. Eu falei, meu Deus, como eu vou entregar esse bolo? Enfim, chegamos no restaurante, como que chama aquele restaurante? É Ciprine, eu acho. É o Ciprine, eu acho, de Miami. Chegamos lá, é um restaurante gigante, tem 2 andares, né, Cris? Ou 3 andares. Onde vai o bolo? Onde vai o bolo? E vai pra lá e sobe escada, desce escada, sobe escada. É verdade, chegou lá, ninguém e aí sabia onde deixar o bolo, eu falei, gente, esse bolo precisa ir direto pra geladeira. Aí já surge outra dica. A dica número 2. Ter certeza para onde o bolo estiver indo. A pior coisa do mundo é chegar no lugar, você vai com a caixa, um bolo de 4 andares, daí você chega lá, num restaurante, por exemplo, porque quando é festa, você já se sintoniza aonde é que vai o bolo, ali, aquela mesa, naquele suporte ali e tal, tudo certo, tá, vou trazer o bolo. A pior coisa é você chegar sair, pegar a caixa, chegar lá, o bolo onde vai? Ah, não, a festa dela é aquela no 2º andar. De repente, onde você vai, vale a pena, entra primeiro, se sintoniza. Ah, é ali que vai, certinho. Tá, então vou lá pegar o bolo, hein? Já vou trazer. Principalmente bolo de casamento, bolo muito grande assim. Bolo pesado. Você tem que fazer isso, bolo pesado. Faça isso, vale muito a pena. Entra quem é decoradora, quem é o gerente, quem é quem, aonde é que vê o bolo, ali, qual geladeira, aquela, e vai e pega o bolo. Então essa é a nossa segunda dica. Então, nesse caso, a gente não utilizou essa dica
Foi errado desde o início, mas enfim, a gente subiu no restaurante com o bolo já quase desmoronando e sobe e desce escada, não foi nem elevador, sobe e desce escada aquele bolo e vai pra lá, tenta pôr numa geladeira, não cabe, põe, tira, vai na outra. Foi um estresse, eu consegui colocar o bolo na geladeira e fui embora. Tipo assim, o bolo não caiu, tava ali, mas ele não podia ficar mais um minuto para fora da geladeira. E eu tive que explicar isso para a cliente. Enfim, foi uma experiência não muito agradável. E essa foi meu primeiro problema em delivery. Foi extremamente estressante. Por isso que eu sempre recomendo, cliente, se você pode, sempre eu recomendo ter o delivery, porque a gente já sabe todo o cuidado. E sabe uma coisa também que é muito importante? Por exemplo, esse bolo aí que a gente acabou de contar, é a sua satisfação. Você quer chegar no lugar com o melhor que você pode entregar. E daí, pô, um cara importante, com um bolo daquele tamanho, bonito, estava bem decorado e tudo. Você quer ter certeza que a hora que chegar no seu destino, você está entregando um negócio the best you can, o melhor que você pode. Isso é a maior satisfação. Não vai entregar um negócio tudo de qualquer jeito lá, para tipo assim, tá entregue, lava a mão e não. Porque isso, você vê, a gente não esquece a história. Por quê? Porque isso também marca. Você tem que entregar o seu melhor. The best of you. Entrega porque a pessoa está te pagando para ter aquele produto perfeito. Então, complementando aqui o que o Cris disse, nosso bolo, na verdade, é uma obra de arte também. A gente passa horas ali trabalhando na decoração. É tudo extremamente manual, então demanda muito tempo. Então, além de ser um produto, dependendo do tamanho, um bolo caro, e a pessoa também está naquela expectativa, que sempre o bolo é o centro das atenções, né, numa festa. Então, é a coisa principal. Então, é uma responsabilidade muito grande da gente. Então, às vezes, eu sempre recomendo de fazer a entrega. Tem gente que, às vezes, não quer pagar pelo delivery e põe em risco o bolo. Então, tem todo um cuidado que aqui vocês estão acompanhando hoje comigo. A terceira dica, gente, estejam preparados para qualquer problema que você tenha na entrega do bolo. Por exemplo, nesse caso, nessa segunda ocorrido aqui com a La Cake, se eu não tivesse preparada, se eu não tivesse coisas ali que eu pudesse resolver o problema rápido, aí, gente, não tem solução, porque todo mundo sabe o tempo que demora para fazer um bolo. Então, a terceira dica aqui, sempre esteja preparada. Tenha isopor com você estocado, se você precisar fazer, no caso, nem que seja um bolo falso, que foi meu caso. Tenha bolo congelado, que você possa tirar do freezer e montar um bolo assim no último momento. Então, esteja preparada para problemas. Essa história foi recente. Então, a gente mora na Flórida, né? As estradas são muito boas. Daí, quando o Cris, que adora automobilismo, então, quando o Cris entra no carro, eu gosto de correr um pouquinho, né? Não pode falar isso. E daí a estrada estava em obras e tem sempre esse ponto que fica um trânsito intenso, né? E esse dia a gente estava, né, todo mundo um pouquinho rápido e estava chegando esse ponto onde fica trânsito, só que parou um pouco antes da onde parava sempre. Daí eu tive que dar uma brecada lá que não foi legal. Eu estava carregando um bolo de 3 andares e o que aconteceu? Eu tive que dar uma brecada muito forte, jogar para o acostamento para não bater no cara da frente, e nessa brecada aí o bolo simplesmente virou dentro da caixa e eu entrei em desespero. A estrada estava em obra, quase não tinha onde parar. Eu parei no acostamento, fui lá, abri o porta-mala, o bolo estava virado. Eu peguei o bolo assim, de todo jeito, voltei para dentro, tentei colocar ele de volta no andar só e já procurando retorno. Pior que eu estava na via expressa, e para você sair da via expressa, você tem que andar muito. Sair da via expressa, isso já ligando para Gisele. Gisele, aconteceu isso, deu um brecado, o bolo virou. Ela, meu Deus. E daí eu tô procurando uma saída da expressa para poder começar a voltar
E nisso ela já entra em desespero também. E daí, o que aconteceu? Eu tinha um bolo falso na loja. E a gente teve a brilhante ideia de... Então, aí ele me ligou. Na hora que ele me ligou, eu já me desesperei, porque nesse caso eu estava trabalhando com uma decoradora de festa, que inclusive que é a mesma que essa que eu estou fazendo, né? A gente trabalha muito tempo juntas. Eu falei, me liga, me manda uma foto, deixa eu ver como está esse bolo. Ele me mandou a foto, eu falei, meu Deus. Mas eu ainda tinha uma esperança dele voltar e eu consegui arrumar, cobrir o bolo de novo, passar o buttercream e tal. Mas nesse caminho de volta ainda, que tudo, o carro mexendo, né, tripidando e tudo mais, aí o bolo, quando chegou na loja, chegou literalmente destruído. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu tive que ligar, né, para a decoradora da festa, explicar o que estava acontecendo. E nesse caso, normalmente, eu sempre entrego meio que em cima da hora, porque não tem lugar para deixar o bolo na geladeira. Eu não entrego com muita antecedência, porque sempre tem que ir direto para a mesa. Então eu tava assim, não tinha tempo, era coisa de 1 hora para a festa começar e o bolo destruído, tá? Então nesse caso aí é a dica que eu te disse, você tem que resolver o problema rápido, bate o desespero. Bateu o desespero, é isso aí. Você tem que se focar em arrumar o problema. Então é um desafio enorme, é um estresse que não quero que ninguém passe por isso. Não compensa. Tive que ligar, que é uma das partes também nada agradável, você comunicar a cliente o que aconteceu, entende? No caso, eu estava trabalhando com uma decoradora, eu passei o que tinha acontecido e ela teve que passar para a cliente o ocorrido, porque a festa ia começar e não tinha bolo para entregar no horário. Enfim, eu tinha um bolo falso na loja que eu usava para demonstração, um bolo de casamento, nada a ver, branco, que eu fiz. Eu falei na hora, Cris, vamos tentar colocar esse bolo junto com buttercream, alguma coisa que eles possam pelo menos cortar o bolo e servir. Porque nesse caso eu não tinha bolo congelado, por isso que eu tô te falando aí, nesse caso eu não tinha solução. Então eu tinha que tentar colocar o bolo junto, né? De novo, estruturar o bolo novamente para poder pelo menos servir para os clientes. Enfim, o Cris voltou. Ele ficou responsável em tentar colocar o bolo junto, que ele separou, tirou um andar do outro, colocou buttercream, então serviu, ficou 3 bolos separados. E nesse caso, no caminho de volta, eu já tive a ideia de pegar esse bolo que eu tinha de casamento branco, eu desmontei o bolo todo, fiz 2 andares, cobri de fondant, comecei a decorar, assim, tudo isso aconteceu em 1 hora. Enfim, aí eu peguei aquele bolo que eu tinha, falso, transformei na mesma decoração que era para ser feita. Tinha umas bolas de decoração, então quando voltou o bolo destruído, eu consegui ainda pegar alguns elementos do bolo para colocar ali. Enfim, e aí o Cris voltou para Miami e entregou, deu tudo certo. Olha, estamos chegando. Esse lugar é lindo. É condomínio fechado, tem que passar pela segurança. É um condomínio de alto padrão aqui da Flórida. Você está com o endereço fácil? Aqui, ó, o papel do celular. Hello. All right. Can you tell her the address? So we have a cake delivery for Mostrar a identidade, só a identidade. Segurança. A pessoa já tira uma cópia. Já sabe quem está entrando no condomínio. Vai estar autorizado e tudo. Thank you so much. Appreciate it. Bom, aqui como eu mostrei aqui para vocês, é um condomínio de luxo aqui da Flórida. Eu atendo, aqui a gente tem costume na Latte que a gente atende clientes de alto padrão. Eu vou tentar mostrar o máximo para vocês até onde eu posso. Então eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo. Nesse caso aqui, nessa festa, eu não sei se eu vou conseguir entrar com a câmera lá dentro por questão de privacidade. Mas eu vou tentar mostrar até onde eu posso, tá bom?
Então, eu vou pegar aqui. Então, chegamos aqui no nosso destino, vamos começar a descarregar o carro. Vou tentar mostrar aqui para vocês, gente. Então, no caminho pronto, então pediu para na mesa, ela falou. Bom, então eu não consegui mostrar tudo para vocês. Quando eu cheguei lá, a decoração ainda não estava nem toda pronta na mesa, porque normalmente eu coloco o bolo já direto na mesa, mas a decoração não estava pronta. Mas consegui mostrar uma coisinha aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Bom, agora tudo entregue, já aliviada, estresse, né? Já passou, tudo concluído, entregue com sucesso. E como vocês viram, tentei mostrar ali um pouquinho para vocês, não consegui mostrar tudo. A decoradora não tinha terminado ainda a festa, mas como eu disse, a gente tem uma clientela de alto luxo da Flórida. E também vai ser eu falava aqui, enquanto eu estava aqui gravando esse vídeo, eu tive a ideia de mostrar para vocês em um outro conteúdo algumas celebridades que eu já atendi por aqui, que eu saí em revistas, bolos que eu já fiz para famosos. Então eu tive essa ideia aqui e vou gravar um conteúdo mostrando um pouquinho das celebridades que eu atendi por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, acompanhar aqui um pouco da entrega comigo na Flórida. E tô aqui, peço para vocês que dêem um like para mim, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, se vocês têm algum tipo de pergunta, coloca aqui no comentário para mim. Também vocês podem opinar que tipo de vídeo vocês querem ver por aqui. E não deixe de comentar, compartilha com seus amigos, tá bom? Liga o sininho de notificação e... É isso aí, galera, curte e compartilha. A gente vai fazer o melhor que a gente pode aqui para dividir com vocês vida de confeiteiro na América. A gente mora na Flórida, um lugar super legal. Se vocês tiverem alguma curiosidade, é só colocar no comentário aí, a gente vai tentar responder o máximo possível. E muito obrigado por assistir mais uma vez.